Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Como vocês puderam ver aí na vinheta de abertura, a gente vai falar sobre gestão dos resíduos sólidos e programas de minimização de impactos ambientais. E aí a gente utilizou um estudo de caso na indústria de calçados, numa filial no estado de Ceará. E esse trabalho está sendo apresentado no 16º Fórum Ambiental da Paulista. Eu me chamo Diego Freire e foi orientado pela professora Jusceline Batista e a colaboradora Uana Rabelo. Nós somos oriundos do Instituto Federal do Ceará, campus Morada Nova. Vamos lá. Bom, a geração de resíduos sólidos na indústria calçadista advém principalmente das sobras de materiais, das falhas dos materiais que são necessários para a produção dos calçados. E aí, em 2016, foi contabilizado que, em média, por dia, foram gerados 300 toneladas de resíduos sólidos oriundos da indústria calçadista. E esse volume, que é relevante e é muito grande, caso seja descartado de modo inadequado no meio ambiente, ele pode causar sua degradação, riscos à saúde da população ou ainda prejudicar a própria empresa no sentido da imagem dela ou do desempenho ambiental, do desempenho dos processos produtivos dela. E aí, como caracterização da indústria calçadista, eu trago aqui alguns poucos dados. 6 mil empresas no país estavam instaladas em 2018, o faturamento foi de 21 bilhões de reais, o Brasil é o quarto maior produtor de calçados do mundo e o estado do Ceará é o estado maior produtor dessa indústria calçadista, com 27% de toda a produção local. Bom, e diante dessa problemática de como gerenciar esses resíduos e não prejudicar e não afetar negativamente o meio ambiente, a gente tem um marco regulatório, que seria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305 do ano de 2010, que aí também trata sobre planos de gerenciamento de resíduos sólidos, e aí eu trouxe um exemplo bem simplificado de como poderia ser. A partir do processamento, dos processos produtivos da empresa, ao descarte de resíduos, dessas sobras, dessas falhas, e aí, a partir daí, você deve identificar e quantificar esses materiais, segregá-los a partir de cada tipo, acondicioná-los, ou seja, guardá-los, e depois haver a coleta para a destinação final adequada, seja para reciclagem, aquilo que dá para reciclar, seja para incineração, seja para compostagem, coprocessamento ou direto para o aterro quando é rejeito, mas essa parte eu explico um pouco melhor mais à frente. Bom, a localização do nosso estudo foi a partir de Morada Nova, na maior indústria instalada no município, que é essa indústria calçadista que a gente não divulgará o nome. Nela, na cidade de Morada Nova, a gente tem um município mais ou menos de porte médio, pela população, tem porte médio. E ele se localiza no interior do estado do Ceará. Para quem não conhece, Fortaleza está aqui. É mais ou menos como a parte urbana de Morada Nova, mais ou menos aqui, é quase 200 a 300 quilômetros de distância para a capital Fortaleza. E sobre a nossa empresa, especificamente, ela é do ano de 1998, instalada no município, e no período de coleta de dados desse estudo, que foi de outubro de 2017 a outubro de 2018, a empresa possuía 2.900 funcionários em seu quadro e, anualmente, a empresa produz cerca de 450 mil pares de sapato por ano. As etapas da pesquisa foram divididas basicamente em duas, sendo essas duas primeiras aqui relativas a uma etapa maior, que seria dos resíduos sólidos, e o segundo momento seria sobre programas de minimização de impactos instalados na empresa. Sobre os resíduos sólidos, a etapa qualitativa, sobre a identificação e as destinações finais que existem. O quantitativo seria a pesagem, o quanto desses resíduos existem e estão na empresa.
o valor que foi pago recebido por cada destinação que foi adotada. E por último, seria o programa de minimização de impactos, analisá-los à luz de como eles foram implantados, como eles estão sendo executados e o que poderia, de repente, como sugestão a partir dessa análise, ou até um desafio para a empresa. Basicamente, em relação ao percentil, 10% de todos os resíduos que foram gerados nos processos produtivos da empresa foram destinadas à reciclagem externa através da parceria com uma cooperativa do município de Morada Nova. 48% de todos os resíduos foram destinados ao coprocessamento, que é uma espécie de integração entre o processo de queima desses resíduos em altas temperaturas e a fabricação de novos materiais, de novos produtos, a partir dessa queima desses resíduos. Então, esse resíduo viraria uma espécie de combustível para a produção. E 29% foi de resíduos reaproveitados internamente na própria empresa e em diversos processos produtivos. 1% deles foi na logística reversa, que a logística reversa, para a gente entender de um modo mais simplificado, por exemplo, em empresas de refrigerante, em que ao comprar, o cliente compra a garrafa e o refrigerante, ele devolve a garrafa após o uso, e aí a empresa retroalimenta esse processo, colocando um novo refrigerante nesse produto e devolvendo, e esse ciclo não para. Então, seria, em linhas muito gerais, seria o retorno de um produto para o processo produtivo após o uso, né? Então, o que seria um resíduo, que seria descartado, ele volta para o processo produtivo. E 12% de todo esse apanhado foi para aterro sanitário, que seriam aqueles considerados rejeitos, que não se encaixaram em nenhum das outras destinações finais aqui apontadas. Então, em linhas muito gerais, o coprocessamento respondeu por quase a metade de todas as destinações finais dos resíduos nessa empresa. Okay. Na reciclagem externa, né, a partir da parceria com a cooperativa de Morada Nova, a empresa teve basicamente papelão, papel, plástico e metal nessa destinação. Em relação ao aproveitamento interno da empresa, o que foi reaproveitado internamente foi resíduos de sola falhada e rebarbas de sola, assim como contraforte e cunho, sendo o contraforte da parte do calcanhar e o cunho seria esse salto. Já no coprocessamento, que respondeu quase pela metade de todas as destinações finais dos resíduos, a gente tem basicamente aquilo que recebeu algum tipo de contaminação, por exemplo, panos, resíduos de papelão e plástico, resíduos de borracha que estavam com defeitos, EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, as luvas, máscaras, etc. Já na logística reversa, foram os próprios calçados que foram produzidos pela empresa, e o aterro sanitário foi aqueles elementos do dia a dia dos colaboradores de modo geral, como itens de alimentação, itens de sanitário como papel higiênico, resíduos de varrição, que não poderiam ser reaproveitados em alguma outra dessas destinações que eu mencionei anteriormente. E com relação ao quantitativo e valores financeiros envolvidos nessas destinações finais, eu acho que o principal elemento a ser destacado em relação aos ganhos é que R$10.000, pouco mais de R$10.000, foi recebido pela reciclagem externa, né, a partir da parceria com a cooperativa em Morada Nova, sendo que esse valor ele foi convertido num abatimento na conta de energia elétrica da empresa. E a logística reversa, que foi pouco mais de R$2.000 ganho, ou seja, que representa o pouco somatório dentro de todas as destinações finais que a empresa trabalha. E aí, os principais gastos foram com coprocessamento e aterro sanitário, tendo o coprocessamento responsável por quase metade de todas as destinações,
o preço pago pela empresa por cada quilo de resíduo coprocessado foi de 86 centavos, a partir desse valor pago total. E para o aterro, que foi feito através de uma parceria com a empresa terceirizada, que era responsável pelo acondicionamento, pelo transporte desses resíduos até o aterro. O preço que a empresa pagou por cada quilo foi R$ 2,49. Já o reaproveitamento interno na empresa nem teve gastos e nem teve valores recebidos, por conta que a empresa não forneceu esses números de aproveitamento direto, no caso, em ganhos. Após essa descrição, a partir da identificação e análise de um modo geral dos resíduos sólidos e de como acontece esse gerenciamento na empresa, a gente passa para a segunda etapa, que é em relação aos programas de minimização de impacto ambiental implementados na indústria. E aí a gente tem três. O primeiro é a energia e carbono, o de olho na qualidade e o alto monitoramento de efluentes. Até pelos nomes vocês já percebem que não é necessariamente sobre resíduos sólidos. Por quê? Porque a gente decidiu elencar e analisar elementos a partir de uma ideia mais geral sobre a gestão ambiental implementado na empresa, para a gente tentar construir um diálogo junto com essa primeira etapa, que foi do gerenciamento dos resíduos. Bom, no primeiro programa, que é o de energia e carbono, é basicamente a compra de energia limpa oriunda da energia eólica e solar no mercado livre, a partir desses créditos. E como a pesquisa foi feita de outubro de 2017 a outubro de 2018, a empresa informou que houve uma redução de 550 toneladas de emissão de gases poluentes, como por exemplo o CO2, por conta dessa adoção da energia eólica e solar como matrizes energéticas. No entanto, a empresa não informou quanto desse valor não foi reduzido. Por exemplo, aquilo que a empresa, durante esse período, não utilizou a energia eólica ou solar e, de repente, continuou emitindo gases poluentes. E aí o desafio ou sugestão seria até pensar como a empresa poderia fazer a instalação de células fotovoltaicas, fazer essa geração de energia solar, já que Morada Nova se localiza no sertão do Ceará. E aí como é que poderia gerar sua energia, de repente vender o seu excedente e diminuir essas toneladas de emissão de gases poluentes e etc. Já o segundo programa é sobre automonitoramento de efluentes, aí é especificamente sobre os resíduos líquidos. A empresa possui uma estação de tratamento. Aqui nesse esqueminha eu trouxe somente para entender como é que acontece esse tratamento dos efluentes em geral. No entanto, eu não vou me ater a esse elemento, que basicamente é de apresentação e análise do programa em si. Então, a empresa tem essa estação de tratamento que faz o tratamento de todos os efluentes que são gerados na empresa. Além disso, a medição diária do controle de vazão da água consumida por metro cúbico, através dos hidrômetros e de todos os elementos que são gerados. E aí, a partir do tratamento desses efluentes líquidos, através desses efluentes líquidos, já soa como redundância, houve 95% desses efluentes tratados foram aproveitados na própria empresa, por exemplo, em atividades menos nobres, como regas de plantas, regas de áreas verdes de um modo geral, nos hidrossanitários, por exemplo, nos sanitários, como nas pias e etc. E os outros 5% foi lançado nos corpos hídricos da região, porque tinham valores de qualidade de água mais favoráveis. O terceiro e último programa, ele é mais, como eu posso falar,
ele tem uma visão mais holística sobre essa gestão ambiental. Ele é inspirado na política dos 5 R's, que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Ele foi implantado desde 2014 e cada letra do nome, do De Olho na Qualidade, significa uma fase de execução do projeto, que é descarte, organização, limpeza, higiene e ordem. Desculpa. E, em linhas gerais, ele significa uma tentativa da empresa de autoavaliação e melhoria do desempenho interno de cada setor. Então, através de reuniões avaliativas, a cada no caso acontecia 3 vezes por mês, e avaliadores do próprio setor, em alguns casos de setores diferentes, como avaliadores mestres e auxiliares, avaliavam todos os outros funcionários e os processos envolvidos ali para tentar identificar problemas a serem melhorados. E aí, a partir de um checklist, eles atribuíam nota e se encaixava dentro dessa tabela de escala de pontuação. Bronze, prata e ouro, né, a partir dessa pontuação, ainda assim precisavam sim traçar melhorias através de ações para a melhoria do desempenho do setor. No entanto, aquelas que fossem vermelho e amarelo, notas atribuídas, então eles precisavam de planos de ação imediatos para a melhoria. Por exemplo, otimização de espaço, evitar desperdícios, tanto de materiais como e etc. Trabalho de forma sustentável, a organização do ambiente, como é que acontecem os descartes, a higiene e etc. Talvez a sugestão seria a expansão desse projeto também para a comunidade, mas com muitas adaptações, mais no sentido da sensibilização ambiental, da que a indústria poderia fazer parcerias, por exemplo, com o município para a Semana do Meio Ambiente, que acontece no município pontualmente todos os anos, de forma a sensibilizar os projetos que estão acontecendo na empresa a partir dessas avaliações e etc. E por último, aí soa mais como um desafio geral para a empresa a partir dessa leitura, dessa análise que a gente se propôs a fazer, é da implantação de uma avaliação do ciclo de vida a partir do entendimento que se precisa pensar em todos os processos de produção da empresa, de todos os elementos precisam ser pensados para que o produto final e o descarte que acontece de repente de alguns processos, eles sejam vistos de formas integradas, que foi aquilo que a gente sentiu pontualmente, mas como um ponto menos positivo, digamos assim. A partir desde a pensar a origem de materiais alternativos, que sejam ambientalmente mais responsáveis, o seu processamento, a conversão e produção do produto, como é que vai acontecer a distribuição desses produtos, os combustíveis fósseis que são, por exemplo, utilizados na distribuição dos caminhões, etc. Ou então o reuso por parte dos consumidores, né? Como é que chega lá, o pós-uso, por exemplo, através da logística reversa, que poderia ser ampliada, que a gente viu que tem basicamente 1% na destinação final. E por último, a reciclagem, ou vai ser alguma outra alternativa adotada pela empresa. E é isso, agradecemos a você que chegou até aqui e não deixe de conferir o texto completo nos anais do 16º Fórum Ambiental da Alta Paulista